Pessoal, eu sou Gabriel. Hoje eu vim aqui fazer uma passando no dente. Aqui é um dente. Tá incomodando muito. Minha mãe falou logo, não leve Gabriel em qualquer lugar. Pode ficar, agora eu fico de Miguel. Agora a gente chama Miguel. Quantos anos já tem? 14. Tá. E eu vou falar, ele aí me fala uma coisa muito maneira. ela já pegou um pouquinho demais. Agora grande, você ainda tá ótimo. Ela tirou o pano. Agora eu vou ficar. Ela pegou dele. Eu gosto. Como eu não senti dor nenhuma. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Então é isso. Se inscreva no canal.